Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Pati, tudo bem? Ivan, Wilza, Renata. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade às lives, à sequência de lives. Beijo, Ivan! Dando uma continuidade à sequência de lives que a gente está fazendo. Boa noite, Wilza, Rê. A gente está hoje aqui para poder falar com duas colegas que vão estar presentes no MEDES e a gente quer conhecer um pouquinho do perfil dessas pessoas, do perfil desses colegas que se inscreveram no MEDES, que tratam, não tem problema, a Rê não consegue acenar, que já lidam com a saliva na sua rotina clínica. E a gente vai conhecer um pouquinho delas. Eu vou conversar primeiro com a Patrícia Maranhão. Pati, vou te convidar aqui. Vivi, beijo, querida. Que bom te ver aqui. Já fiz o convite. E aí, Pati? Tudo bem? Tudo e com você, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu trouxe até o lencinho do conhecimento. Menina, que charme. Eu tô com um aqui, mas assim, ele é gigante. Ele não é... É o tamanho dele. Isso aqui, olha, é para realmente aprender muita coisa com vocês. Olha aqui, ó. Enorme. E a gente com vocês. Não, uma delícia. Lencinho, adorei. Lenço do conhecimento, vou adorar. Tudo bom? Tá vendo? E aí, tudo bem, querida? Obrigada, viu? Por você estar aqui. Eu já te segui há muito tempo antes de poder contar com você agora na comunidade. Prazer enorme estar aqui. Que delícia saber disso. Que delícia saber que a gente inspira alguém de alguma maneira, de alguma forma, né? Verdade. Então, assim, estou muito feliz. A gente juntas na comunidade, a gente juntas agora no MEDES. Isso é muito importante, né? Isso. E eu queria, Paty, que você primeiro... Peraí, quem não está conseguindo acenar, os dedinhos estão nervosos. Pessoal, para poder... Vivi, olha que chique, Vivi. A gente de lenço. Você, então, vai ficar linda de lenço também, Vivi? Olha só. Vocês vão lá naqueles 3 pontinhos em cima. Aparece a relação das pessoas que estão ao vivo e vocês clicam lá, tem um acenar, vocês clicam lá e dá para acenar. Tá bom? Paty, vamos lá. Fala um pouquinho. Quem é a Patrícia Maranhão que trabalha com a saliva? Quem é? Quanto tempo de formada? Qual a área de atuação? Conta para mim onde você está. Então, primeiro eu estou no Rio de Janeiro, tá? Área de formação, eu acabei de fazer 40 anos de formada, exatamente 40 anos em um mês, né? Faz hoje. Então, assim, trabalhar com a saliva, essa possibilidade da saliva entrou na minha vida por uma grande inspiração que foi a Cecília, né? Na pandemia, eu comecei a fazer... eu fiz a formação dela de odontologia domiciliar e aí me apaixonei por ela, a Diana. Ela é uma pessoa, assim, tem uma energia muito bacana, muito inspiradora e aquilo me levou a voltar a estudar. Eu trabalhei muito tempo na área administrativa, então eu fiquei afastada da clínica por muito tempo, mas assim, um bom tempo mesmo, mais de 10 anos, eu diria quase que uns 15 anos afastada da área clínica. E aí, quando veio a pandemia, depois de uma atividade que eu fiz, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Eu tô nova, apesar de já ser uma jovem senhora, tô cheia de vontade de fazer alguma coisa, comecei a estudar, voltei a descobrir o prazer de estudar, voltei a entender a odontologia por um outro lugar, sabe? Hoje essa odontologia que eu estudo, que é a odontologia que fala de saliva, que fala do envelhecimento precoce, que aborda, que é uma odontologia promotora de saúde, eu acho que é a odontologia do meu sonho de 40 anos atrás. Então, eu acho que tem que ter o tempo. E eu comecei a estudar, fiz o curso da Cecília presencial em 2022 e ele caiu como uma luva para mim. Eu falei assim, gente, é isso, né? Eu já gosto bastante de conversar, eu gosto muito de falar, eu acho que a consulta com o paciente ela é fundamental. E eu
sinto que hoje em dia, com todas essa odontologia que tem por aí, uma odontologia muito estética, muito bacana, eu acho fantástico, mas não é a minha praia, assim. Eu gosto de um outro lado, né? Acho que talvez um lado mais educador, mais educativo. Eu gosto muito dessa área do sistêmico, sabe? Eu queria ser lá quando eu era criança. E eu acabei optando por fazer odontologia, na época, por uma coisa muito boba, sabe? Eu dizia assim, ai, mas eu tenho tanto medo de sangue, aquela coisa de quando a gente é Sim. adolescente. Mas odontologia, eu falei assim, gente, tem tanta coisa bacana para fazer, e eu fui me especializar em periodontia. Então, eu acho que devagarzinho eu fui buscando dentro da odontologia algo em que eu pudesse trabalhar todo lado mais acolhedor, mais humano, de conversar, de fazer uma relação com a boca, com o corpo como um todo, sabe? Então, isso sempre me encantou profundamente. E eu acho que através da saliva, do estudo da saliva, do estudo do hálito, veio essa possibilidade de tentar fazer alguma coisa diferente, porque reiniciar uma clínica depois de muito tempo parada é muito difícil, sabe, Riane? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu acho que a gente tem um público assim hoje, aqui no Rio eu vejo muito isso, muito voltado para plano de saúde, sabe? Então você tem que trazer muito diferente que você possa saber para poder montar uma clínica diferente do que todo mundo faz, né? Então eu acho que isso que me trouxe para esse lado, estou achando assim, extremamente apaixonante. Já tem uns 2 anos que eu comecei a estudar saliva com a Cecília. Cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar e mais assim eu acho que eu quero inconscientemente, mesmo às vezes ainda não conseguindo fazer em todo paciente um teste, eu procuro introduzir todo o conhecimento que eu aprendo na minha consulta, na maneira de abordar o paciente, sabe? Eu acho que isso dá um diferencial muito grande. Eu me sinto realmente uma profissional de saúde, sabe? Podendo fazer todos esses. Para mim, está sendo assim um ganho maravilhoso. E essa possibilidade desse evento, eu acho que juntar pessoas que têm o mesmo propósito, conhecer vocês todos pessoalmente, né? E poder ouvir mais agregar, eu acho que assim, sensacional. É muito legal essa história sua de vida, porque eu falo o seguinte, eu vejo que a pandemia nos trouxe de volta para o estudo, né? Sim, Então, ontem eu estava conversando sobre isso e isso é muito maravilhoso. É viciante, é. porque, como você disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E mais a gente está vendo que tem coisas para serem aprendidas, conhecidas. E isso, assim, eu acho que o objetivo comum é a saúde do nosso paciente. Né? Você aí no Rio de Janeiro, como periodontista, eu, Riane, aqui em Belo Horizonte, na dentística. E como você disse, essa área da estética, ela também é incrível. Ela é linda, essa área da estética, né? Como a área da saúde como um todo do paciente é linda. Inclusive, temos que ter essas gavetinhas aí, né? Nós temos que ter quem cuide da estética, quem cuide de resinas de faceta, quem faça endo, quem faça pério, quem faça os implantes, né? A gente precisa disso, né? Porque a gente não vai dar conta de fazer tudo isso. Agora, o que eu vejo que... Oi, Dri, tudo bem? Que delícia você aqui, Dri. O que eu percebo é que a saliva, ela, independente da área que você mais atua dentro do seu consultório, ela é de suma importância. E você, como por exemplo, que você fez os seus estudos em home care também com a Cecília, você ainda pode falar um pouco mais para a gente, que é o seguinte: quando nós começamos a estudar saliva, pelo menos na minha ideia, na minha cabeça, eu não sei se na sua também, mas na minha cabeça era o seguinte: tratar dos pacientes com xerostomia ou hipossalivação. Tratar dos pacientes com a falta de saliva. E a gente sabe que tudo que foge do equilíbrio não tá legal,
né? A gente precisa ter um equilíbrio em tudo. Então, nem a falta de saliva e nem o excesso de saliva. É E verdade. você, com o home care, você deve vivenciar muito essa situação, né? É, De excesso de saliva. Conta pra gente um pouquinho. então, um caso que eu vivenciei, estou vivenciando essa semana, né? Me chamaram para fazer uma avaliação de uma senhora que tem já um processo de Alzheimer avançado, não interage muito, por conta disseram que ela tinha hipertensão. E, na verdade, quando eu cheguei, observar ela há muito tempo, né, pela postura que ela estava colocada, na verdade não era necessariamente um caso de hipersalivação. A gente estava diante de um caso de uma pessoa com um comprometimento neurológico, com uma hipotonicidade de lábio e a saliva vai ficando acumulada. Então, desculpa, dependendo da posição que a cuidadora colocava ela começava a babar. E aquilo incomodava muito a cuidadora, né? E a gente eu acho que a gente tem uma outra missão muito grande também, que é falar sobre saliva, porque os médicos, eles também não têm esse conhecimento da saliva, né? Eles não têm, ou é excesso de saliva medica, ou é falta de saliva tenta medicar também. Então, eu acho que trazer esse conhecimento, eu tenho procurado conversar muito com o cuidador, explicar da importância de se fazer uma aspiração que às vezes eles não têm importância, sabe? Eles não acham que é importante, vai machucar, vai isso, vai aquilo. Explicar da importância de fazer uma higiene correta, né? Da gente poder hidratar o paciente. São tantos detalhes que a gente precisa explicar e a gente observa no que é uma coisa muito curiosa, que a gente tem que tocar a pessoa que cuida daquele paciente. Porque se ele não entende que isso é importante para o cuidado dele pessoal, ele não consegue fazer aquilo que a gente está pedindo com o paciente, né? Então, eu achei bem interessante esse caso, porque, na verdade, a gente às vezes acha que com o paciente baba é excesso de saliva, não é, né? A gente tem que conversar, adequar, ensinar como é que vai usar a medicação, porque os médicos às vezes prescrevem, mas eles não orientam a forma adequada que esse medicamento deve ser colocado no paciente. E aí o cuidador diz para você assim: ah, doutor, isso aí não funciona. Mas não funciona se não for colocado da maneira correta, né? Uma outra coisa que eu vejo também em hospitalar, que é importante, eu passei com minha mãe, é como as pessoas, né? Como a gente tem que marcar o nosso espaço nesse ambiente como dentista, quanto que a gente tem para ensinar, porque eu vejo que é muito difícil os técnicos que fazem cuidar, são poucos que se preocupam com a higiene do paciente, são poucos os lugares que você vê que apresentam medidas para manejar essa saliva, essa hipossalivação que vai acontecendo, né? Então, muitas vezes, o tempo que a minha mãe ficou internada recentemente, se não sou eu do lado dela, vamos escovar o dente, usando medidas paliativas para melhorar a xerostomia, seja ela em função da polifarmácia, seja ela em função até de um ambiente extremamente refrigerado que às vezes a gente tem que ficar. A gente vê que as pessoas carecem muito de cuidado, sabe? As pessoas da área de saúde carecem muito dessa informação que possa ajudar ao bem-estar daquele paciente que está ali, né? Sim, sim, concordo demais. Eu acho que falar sobre saliva, né, a gente poder manipular tanto o excesso quanto a falta e principalmente essa orientação, esse processo educacional que está envolto aí, ele é fundamental, porque não só o idoso, qualquer pessoa hospitalizada ou em home care sofre muito, sofre bastante mesmo. E eu acho que assim, a gente tem esse outro público que a gente tem que trazer para junto, sabe? Tem que trazer essa informação. Nós, dentistas, eu acho que nós temos que assumir esse papel, Esse protagonismo, né? né? Porque, assim, se você for olhar, são poucos os cursos de cuidadores que dão orientação e os técnicos recebem orientação de um enfermeiro, e não necessariamente ele entende do processo. Então, eu acho Verdade. que é um movimento que a gente tem que fazer de uma forma bem bacana. E todo mundo fica incomodado com a saliva, né? Não, Mas sem dúvida, sem dúvida. E eu falo o seguinte, isso é tão importante, você fez um comentário aí, você contou um caso aí, porque as pessoas imaginam
Porque eu falo o seguinte, quando você trata a saúde, você tem que ir na causa. Você tem que fazer um bom diagnóstico. Não adianta você tratar simplesmente o sintoma, né? Tratar sintoma é paliativo, é um tratamento paliativo. Tratar a causa, ele é um tratamento curativo. Você vai tentar restaurar a função daquele paciente, daquela função, seja glandular, seja o que for, mas não é paliativo. Então, o que eu digo? Você contou um caso que às vezes o paciente tem um excesso de saliva na boca, vamos colocar assim para as pessoas entenderem, uma hipercialia. Só que as pessoas acham que está produzindo saliva em excesso. Sim. E muitas vezes não, muitas vezes ela está com algum problema, alguma disfunção muscular, principalmente pessoas idosas na deglutição, dos músculos, né, da deglutição, que está fazendo com que acumule a saliva na cavidade oral e até saia mesmo, comece a babação. Mas não porque ela está produzindo saliva em excesso. E aí, se você não entende isso, você vai tentar manejar essa saliva e vai diminuir a salivação do paciente, aí você vai trazer um outro problema para o paciente. Pois é, Né? é isso. A Adri está perguntando aqui o que a gente acha do contato com os fonos, porque eles entram muito nos casos de home care. Pode responder. Então, eu não tenho muito essa experiência, eu passei por uma vez só com uma experiência de home care, de contato com fono, né? Mas ligado quando a minha mãe teve hospital. E assim, para minha tristeza, a fono sabia muito pouco me ajudar, sabe? Então aí é que eu comecei a estudar um pouco mais e conversar com ela, falei assim, puxa, você não gostaria de entender um pouco mais sobre saliva e tal? A gente pode fazer um grupo de estudos, né? Para você me ajuda e eu te ajudo. Então, assim, pelo menos no que eu tenho visto, existe muito pouca informação, né? Com as pessoas que eu participei aqui. Não tenho tanta experiência com home care, mas eu acho que é fundamental a gente trabalhar em parceria, sabe? Seja com o fono, com o Concordo. a parceria nesses casos, principalmente de home care, ela é fundamental porque nós todos temos que falar a mesma linguagem. Exato. Sabe tudo, sabe? A questão da dificuldade, às vezes, nesse caso dessa paciente que tem ela tem ciatose, né, a saliva estagnada, eu preciso entrar em contato com a fono para a fono me ajudar, porque ela usa, a alimentação dela é via GTT, né? Então, mas quando você toca na paciente, ela tem ainda algum reflexo de deglutição. E a gente tem que, nesses casos ainda, a gente tem que estar muito aliado e muito junto para a fono também reforçar a importância de uma aspiração, porque se essa paciente broncoaspira, a gente pode ter uma complicação lá na frente. Né? Pacientes que eu vejo com dificuldade de deglutição e que acabam ficando com muito pigarro, muita coisa, a ajuda da fono é importante. E as pessoas às vezes não sabem, sabe? Elas acham que, não, tá aí, daqui a pouco. Não, mas eu acho que a introdução da fono é importantíssima. E é uma questão cultural, né? Da gente trabalhar em parceria. Às vezes a gente não está acostumado muito nesse meio de parceiro, né? Eu vou chamar você, eu vou chamar A, B e C para a gente poder fazer um trabalho em conjunto. Exatamente. Eu acho que a área da saúde é isso aí. A gente precisa ter, como a Adriane falou, o trabalho associado, né? Isso é muito importante. É multiprofissional mesmo, porque a gente não dá conta de tudo. A gente não detém todo o conhecimento. Então a gente precisa, principalmente em pacientes, por exemplo, que estão acamados, né? Que precisam de um home care, sejam hospitalizados ou sejam em casa. Eu acho que a gente só consegue agregar. A Renata está falando, meu pai foi tratado com fono e ela sabia muito mais de saliva do que eu. Acho que, como em toda profissão, há bons e não tão bons profissionais, né? É exatamente isso. Isso que a Rê falou aí, né? Muitas vezes eu percebo que tem determinadas especialidades que às vezes dominam melhor o tema saliva do que os dentistas. E eu, na minha concepção, eu acho isso assim, não é que é um absurdo, mas eu acho um absurdo o dentista não entender da saliva. Que os outros profissionais entendam, perfeito. Mas nós temos essa obrigação, né?
Sabe, Riane, assim, eu vejo um movimento aí, eu já escutei o professor Paulo falar, vocês falarem. Eu não tive, eu fui formada outro dia, de uma outra, assim, eu acho que tem o bônus e o ônus de tanto tempo, né? Tem algumas coisas que não entraram, mas foi uma formação bastante sólida na época. Mas não me recordo de nenhum momento da minha anos de clínica, de faculdade, ninguém falou sobre saliva. Não se falava sobre saliva na Ô, década. Paty, olha só, você falou que você tem quantos anos de formada? 40? Pois é, eu tenho 32. E outro dia eu estava fazendo esse comentário que eu realmente não tive acesso a isso na faculdade. Eu formei na PUC, daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu não tive acesso. E uma colega minha virou para mim e falou assim: Ri, você não lembra que a fulana de tal, professora, até esqueci o nome dela, ficava botando a gente para babar num copinho? Eu falei: olha, das duas, uma. Ou eu faltei a aula esse dia, que eu acho assim muito pouco provável, porque eu sempre fui muito disciplinada. Então eu faltei a aula esse dia, ou então foi falado tão superficialmente que isso não foi aplicado uma prova, isso não foi testado mais vezes, não foi aplicado em paciente, que isso não gravou. Por que eu gravei como fazer uma resina composta? Por que eu gravei como fazer o tratamento endodôntico do incisivo central? Né? Porque foi feito, foi falado, tinha prova, tinha o teste do conhecimento, tinha atendimento ao paciente. E por que a saliva não tinha isso? Então, ela ainda comentou comigo, sim, foi lá no, acho que segundo período, bioquímica. Falei, Nossa, eu, assim, eu posso afirmar com todas as letras. então, mais uma coisa que eu tô super feliz da gente estar juntas nesse projeto, nesse evento, é que a gente teve essa ideia brilhante de tentar levar isso, fazer um abaixo-assinado para que a gente coloque isso. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Tem que ter uma sementinha que tem que ser plantada, né? Então, a gente quer fazer isso em relação ao Ministério da Educação, às universidades, ao CFO. Aí as pessoas, tá vendo? A Adri tem 35 anos e também não teve esse envolvimento. A Rê, 38. Bom, A Kênia, 30 anos também. fiz com o meu lencinho aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Ó. Então, assim, na verdade, isso a gente tá vendo que não fui eu que matei a aula, Não, entendeu? Realmente não tinha, né? E a gente precisa tentar colocar isso, porque vamos lá, Paty, eu tenho 2 filhos, eu vou falar de uma maneira aqui bem egoísta. Aí a Paula com 28, eu vou falar de uma maneira bem egoísta, tá? Bem egoísta mesmo. tá. Que eu não sou nada egoísta, mas só para poder focar, né? Focar nisso, centralizar nisso. Então vamos lá. Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos, eu cuido dos meus filhos. Eles têm 20 e 24. Aí a Val com 41 anos de formada. Eu tenho 20 e 24, meus 2 filhos. Os netos, os filhos dos meus filhos, quem vão cuidar deles? Pois Então, é. isso eu estou falando de uma forma egoísta, né? Porque na verdade a gente está pensando numa democratização para que todas as pessoas tenham acesso a isso e tenham direito. Por isso é que é importante a gente tentar levar isso para as faculdades, levar isso para as graduações. Tá tendo uma discussão muito sobre aquele teste de proficiência, né? Para ver se as faculdades colocam e tal. Mas assim, abrem muitas portas de universidades e faculdades. Cada hora você vê que está abrindo mais e não tem um controle disso, não tem um Sim, controle do conteúdo que está sendo ensinado, do conteúdo que está sendo aprovado. E aí depois querem fazer um teste e esse teste muitas vezes o aluno ele vai ser reprovado. Mas aqui, por que ele foi reprovado? Porque lá na base ele não teve uma boa base. exatamente. Entende? Então a gente precisa lutar por isso. Eu vou fazer. A Cecília está super empenhada. Eu também. A Ju, ela que ajudou, a Ju e a Cecília Freire fizeram ajudar a gente a escrever, a redigir, né? É isso mesmo, Dri. Então a gente está querendo fazer esse movimento, começar esse abaixo-assinado, entregar para o Ministério da Educação, CFO, que seja espalhado para os CROs. A gente precisa unir e fazer esse movimento, né? Porque
todos os pacientes, independente da área, independente do consultório que ele entrar, se ele vai fazer um canal, se ele vai fazer uma ortodontia, se ele vai... Independente. E ele tem saliva. E independente da idade, né? Independente da idade. Independente da idade. E assim, na verdade, é isso aí, Dre. Quem irá nos atender, né? Eu falo assim, a gente... é mais ou menos isso, né? Então, assim, na verdade, a gente precisa preocupar com o todo, com os nossos pacientes. Ontem eu fiz eu estava fazendo essa mesma entrevista aí com a Sandra Denipotti, a Sandrinha, uma querida. E eu fiz uma pergunta porque eu achei tão inusitada, eu fico tão feliz. A Sandra também vai estar conosco lá no MEDES. A Sandra é endodontista. E aí eu te pergunto, eu perguntei, Sandrinha, por que endodontista quer entender de saliva, sendo que, na verdade, você não quer a saliva perto de você? Você bota um lençol de borracha de todo tamanho, você não quer a saliva com você. A saliva te atrapalha, porque, na verdade, a saliva que está dentro da cavidade é uma saliva contaminada, né? É uma saliva que já teve contato com o micro-organismo, que teve contato com os ácidos, com os alimentos, com células epiteliais descamadas. Beijo, Gabi. Beijo pro time Ultradente. Então, assim, na verdade, essa saliva contaminada, ela vai atrapalhar o tratamento endodôntico. Ela vai atrapalhar o sucesso desse tratamento. E eu perguntei, por que você, endodontista, está querendo entender de saliva? E, assim, a resposta dela foi maravilhosa. E que é que a gente, que eu acredito que todos nós tenhamos que ser, né? Nós temos que ser preocupados com os pacientes como um todo. Aqui em Minas Gerais, a endodontia ainda é um pouco engessada. O endodontista, ele não faz nada além do tratamento de canal. Nada, nada. Nem pino, núcleo, né, de pino de fibra de vidro, eles não colocam. Aqui é bem engessado mesmo, né? Então, assim, Danusa, beijo. Então, na verdade, a gente precisa entender que tem que ir além disso. Nós temos que pensar no paciente como um todo, é o estilo de vida, como você fala. Você sabe que eu, né, estou acompanhando, estudando com o Paulo aí já tem um bom tempo. E é isso, nós temos que entender hoje que toda a nossa condição bucal, ela está sendo alterada, modificada em função do estilo de vida que nós vivemos. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente trabalhar essa questão do que o estilo de vida, como é que ele impacta na boca. Porque, assim, às vezes eu tenho a sensação, conversando com o paciente, que ele acha que o que acontece aqui, fica aqui. Não vai para lugar nenhum mais, né? Então, de vez em quando eu brinco, eu digo, se eu fechar a sua boca, o que vai acontecer, né? Ah, eu morro, né, doutora? Eu falei, de cara não, mas você vai alimentar. Então, assim, acho que é um movimento importantíssimo, né? E da gente poder entender, e isso enriquece a nossa consulta, sabe? Eu acho que isso agrega muito valor a gente como profissional. Sem dúvida. Durante muitos anos, eu fui chamada de enxugadora de gelo, né? Porque na minha época, lá atrás, quem escolhia periodontia é enxugar gelo, né? Eu disse, gente, mas eu adoro. E olha que eu sou da época da raspagem, né? Não existia nem ultrassom naquela época lá atrás. Então, mas eu sempre gostei desse contato, de conversar, de bater, de poder me preocupar com o paciente como um todo, porque eu acho que se a gente não tiver esse equilíbrio, a harmonização não vai dar certo, a prótese não vai dar certo. Então, é importante que a gente tenha esse bom senso, né? Sim, e às vezes, sim. Imediatistas, né? A garotada entra na faculdade, quer saber ROF, quer saber implante, e às vezes não tem muita paciência para o básico, né? Para uma atenção, para o início, de como é que ele tem que ter uma boca bacana para ele poder ter o básico. Tudo bem, é aí que eu acho que a parceria também vale, né? Vamos pegar uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, como eu, que traga uma bagagem maior. Olha, eu faço essa parte, você faz a outra, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Então, eu acho que essa troca, ela é muito rica. E quanto mais conhecimento eu vou adquirindo nessa área, que me faça fazer um diagnóstico maior, né, que eu possa olhar o paciente de uma forma integral, me encanta. Também. Eu acho que, assim... Me encanta também. Diane, eu tenho me sentido nos 2 últimos anos assim como se eu tivesse acabado de entrar na faculdade, sabe? Eu queria Somos que a minha duas. Somos duas.
tivesse professor como a Cecília, como o PV, como tantas outras pessoas que tem aí de oclusão, da Oclupro. Gente, eu aprendo tanto, odontologia do esporte, como a saliva é importante. E eu acabo sendo a chata, porque eu fico no lugar olhando as pessoas, eu digo, mas você bebe água? Olha, na piscina, você já fez um teste de saliva para saber como é que é? Porque é uma coisa que parece que está entranhando. Então, o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu filho, para minha filha também, você bem, se eu posso, por que eu não posso estender para o outro, né? Com certeza, Eu, com certeza. isso é o bacana da história. Com Né? certeza. E eu falo assim, Paty, né, você com 40, eu com 32, várias queridas aí, 38, 28, 30. Eu, sim, eu vou ser muito sincera para abrir bem meu coração. Eu amo ter meus 32 anos. Eu não troco os meus 32 anos de experiência por Eu nada. também Sabe por não quê? troco. Porque a minha maturidade adquirida durante esse tempo, quando eu olho lá para trás, quando eu fui recém-formada, que eu tive meus 2, 3, 5 anos de formada, e eu fico vendo, poxa, eu não tinha esse olhar. Então, assim, eu não troco essa minha experiência, essa maturidade por nada, e o meu grande sonho, um dos, é realmente poder ajudar essa moçada que está saindo agora da faculdade. É poder mostrar para eles a necessidade de estudar, de se empenhar, de se entregar, né? Com a experiência que eu tive, experiência que eu falo igual você, experiência mesmo, experiência de vida, experiência de mocho, experiência de os perrengues que a gente já passou, né? Então, se a gente puder ajudar esse pessoal, isso assim é um dos meus maiores sonhos, sabe? Ai, Por isso que eu tenho pode, estudado muito. eu vou com você, a gente vai É junta, isso. tô, né? É isso. Eu me lembro que a Danusa que está aí, eu conheço a Danusa, né? Daqui do Rio a gente trabalhou junta e teve uma época que nós participamos de um projeto nos anos 2000 de uma operadora de saúde aqui no Rio, que foi uma das coisas mais encantadoras que eu já participei, com um professor das antigas também, o doutor Sérgio En, que era mais ou menos conterrâneo do professor Jane, e ele, na época de cardiologista que era, ele queria aplicar protocolo de saúde na operadora de saúde, que seria a porta de entrada para todo o clínico geral. Então, Riane, durante uns 2 anos mais ou menos, a gente rodou o Brasil fazendo treinamento com os dentistas credenciados que entravam nessa operadora. Todos eles, os clínicos gerais, eles eram obrigados, ou melhor, é uma palavra feia, mas treinados a fazer um teste de salivar em repouso. A gente não trabalhava com pH, mas o teste salivar a gente ensinava que aquilo fosse feito numa primeira consulta como uma maneira de você enriquecer a consulta e você poder trabalhar essas questões de saliva, mas na época com um olhar muito voltado para a cariologia, sabe? Para você poder conversar sobre a doença cárie, prevenir algumas lesões e ver como é que a saliva daquela criança, daquele adulto fazia. Então, a gente fez muito Que treinamento bacana. prático, sabe? E a gente fazia muita questão de enfatizar a importância de um processo de manutenção, de uma boa anamnese, né? Mas, infelizmente, esse protocolo se perdeu por interesses outros financeiros e o mercado de odontologia de grupo mudou muito, muito, muito depois dos anos aí 2003, 2004, mudou bastante. E aí o processo se perdeu, sabe? Mas teria sido foi lindo enquanto durou, a gente via uma certa resistência, mas depois os clínicos iam gostando, porque você via o resultado na sua prática clínica. Não só o resultado propriamente dito, como a valorização sua como profissional, sabe? Isso é muito Porque importante. o paciente passava a te olhar e disse assim: ela não vai só abrir e tapar um buraco, você não é mais um abridor e tapador de buraco. Puxa, você está trazendo ciência, você está trazendo conhecimento. E naquela época era diferente. Então, eu acho que lá foi o meu primeiro contato com essa parte de teste salivar. O doutor Sérgio sempre foi um estudioso, sempre foi um apaixonado por essa área. Depois eu acho que
começaram algumas disciplinas em faculdade, fazendo essa parte de área mais social. Então, isso começou, mas eu também confesso que eu não sei como tá. Mas eu acho que Paty, seria. isso é muito importante. Isso que você está Eu acho falando é que muito importante. você passar por uma avaliação de um clínico, que ele possa fazer um simples teste salivar, que faz parte do rol de procedimentos da ANS. Não, isso é tão importante que, junto com esse movimento político que a gente está fazendo também em relação às operadoras de convênios, porque a gente não quer, o nosso sonho é que isso não fique limitado, que fique restrito aos consultórios e consultas particulares, porque a gente sabe que a odontologia brasileira, ela ainda é dependente dos convênios, ela ainda é, a maioria dos dentistas ainda precisam trabalhar com os convênios. Então, a gente precisa valorizar esses profissionais e valorizar os pacientes que estão submetidos ao tratamento sob convênio. Sim, A gente precisa disso. e existe também assim, o outro lado. Você está valorizando, entre aspas, o convênio, porque ele também ele está se preocupando com a saúde do seu paciente. Sim. A gente tem aí o viés financeiro, mas a gente também tem o viés de saúde, né? E Claro. eu vejo o convênio de uma forma, eu tenho uma maneira de olhar, eu acho que no nosso país ele ainda é uma forma de que a odontologia chegue a muitas pessoas, né? E se a gente puder estender esse pequeno movimento e com isso a gente conseguir orientar mais o nosso paciente, ajudar mais, agregar. É tão simples, agregar valor a uma consulta, né? Claro, claro. E o Patrícia, Vai engrandecer ainda mais, não, e porque veja bem, essas se pessoas precisam muito dessa orientação. sim, e se você passa a entender o melhor, dominar um pouquinho o assunto, a Thaís Cruzar entrou aqui, beijo, querida. Ela vai estar conosco no MEDS, vai estar palestrando sobre o sono, né? Que delícia. Mas eu falo assim, você veja bem, se a gente consegue modular um paciente, às vezes é uma maneira muito simples de você modular. Às vezes a própria hidratação do paciente, você está tomando na faixa de 35 ml de água por quilo corporal ou corpóreo, às vezes um simples manejo disso vai poupar o paciente de procurar outras especialidades dentro daquele convênio que vai onerar muito mais para a operadora, não é? Então, assim, eu estou super feliz de saber que nós que estamos aqui juntos nesse grande evento. A Adri participou muito aqui. A Adri, eu sei que está presente conosco também. Depois ela vai fazer uma live conosco. Eu estou convidando todas as pessoas que tenham interesse que estão lá no MEDS, inscritos no MEDS e que tenham interesse em fazer a live. A Deia também entrou. Beijo, Deia. Deia também vai estar conosco falando sobre o atleta, a saliva do atleta. Então, isso também é fantástico. E eu estou fazendo esse convite aos inscritos do MEDS, que eu quero conhecer um pouquinho de cada um. Eu quero saber qual que é a área que atende, quanto tempo de profissão, porque eu sei que nós estamos juntos nesse propósito, né? Então, assim, super te agradeço. Você sabe que eu coloquei aqui uma ampulheta, olha. Ampulheta de meia hora para cada colega. Então, assim, super te agradeço, tá? Pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela sua experiência. Vamos nos encontrar dia 28 e 29 de setembro. A gente vai abraçar muito, a gente vai passar essa energia para todas as pessoas que estiverem presentes, né? Então, assim, estou muito feliz e, mais uma vez, muito obrigada por acreditar nesse projeto meu e da Cecília. Com certeza. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer enorme. Eu acho que o MEDS já foi concebido numa energia maravilhosa. Eu acho que a gente só vai, todo mundo vai ganhar. Só tem a ganhar, né? Adriana Manfro, a gente já fez uma live com a Deia e com a Cláudia Todescan, que vão falar sobre a saliva do atleta. Ela está no meu feed, no meu perfil, tá? Então já tem essa live, a gente fez essa live com a Deia. Mas se a gente tendo tempo aqui, olha, o convite está feito para voltar, porque realmente foi incrível essa live. Querida, um beijo grande. Quarta-feira a gente encontra na mentoria da comunidade. Quarta-feira, tá bom? Um prazer enorme. Muito obrigada mesmo. Viu? Tchau. Pode contar comigo para a gente ir fazendo esse movimento aí, que vamos Perfeito. agregar
essa garotada que está se formando. É isso aí, perfeito. Né? Tchau. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, que delícia de papo com a Patrícia. Que delícia, né? Quanta experiência. Eu vou conversar agora com a Vanessa. Deixa eu ver se a Vanessa já está aqui. Vou fazer o convite. Pronto, convidei. Vou esperar ela entrar aqui agora. Oiê! Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, obrigada, muito obrigada por você estar aqui conosco, né? Por você ter aceitado assim de prontidão estar aqui, né? E falando susto, um pouquinho. Você levou um susto? Hoje. Não foi programado assim com antecedência, né? Isso. Mas te agradeço muito. Conversei agora com a Paty, né? Como eu falei aqui, eu estou conversando com o pessoal que está inscrito no MEDS, que eu quero entender um pouquinho de cada um, o perfil de cada um, para a gente poder saber e mostrar que a saliva ela deve ser estudada por todas as especialidades, pelo cirurgião dentista como um todo. Então, Vanessa, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Vanessa, aonde a Vanessa está, quanto tempo de formada, com que área que você trabalha. Me fala um pouquinho, Vanessa. Eu estou aqui em Peruíbe, litoral de São Paulo. Estou formada há 24 anos. Eu vi vocês falando sobre endodontia. A minha especialidade é a endo. Então, você já pode aguardar que depois que você se apresentar, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai lá. É a endo. Eu caí, assim, a comunidade, eu sempre tive essa visão de um paciente não ser apenas a boca, não ser o dente, né? E sim um todo, é tratar do ser. E depois que a gente entra na comunidade, o leque se abre e você vai querer se aprofundar em outras áreas. Então, você começa a olhar para o paciente na sua saúde mental, na qualidade de sono, se é atleta, e você começa a prestar atenção na saliva, né? E os pacientes reclamam da saliva muitas vezes. A boca seca, doutora, minha boca está muito seca. Doutora, eu comecei a tomar um remédio e a minha boca está seca. Ah, eu estou fazendo um regime e eu estou com a boca mais seca. E você começa a observar que nem a colega falou, você está na academia fazendo seu esporte, você começa a observar o outro reclamando, nossa, minha boca está muito seca, será que está tomando água? Aí você começa a ficar, né, também se ponderar. E o que me levou muito a pensar sobre saliva foi o meu caso mesmo, porque eu comecei a sentir dificuldade, sentir a boca seca. Mas me conta aqui, peraí, você tem 28 anos de formada, é isso? 24. 24. Então tá, você tem 24 anos de formada. Com quantos anos de formada você despertou para isso em função da sua necessidade? Com quanto tempo? Não, a saliva, eu comecei a me preocupar com a saliva o ano passado, eu entrei na comunidade. Assim como vocês, eu não me lembro de ter ouvido falar sobre saliva na faculdade. Pois é, eu queria inclusive que durante as nossas lives, pessoal, quem estiver acompanhando e tiver realmente estudado a fundo sobre saliva, feito celometria, feito celometria em paciente, eu gostaria até que falasse aqui pra gente. Pode escrever aí no chat pra gente saber de qual faculdade que já está, né, falando sobre isso ou que falava sobre isso. Mas vamos lá. Você sentiu uma necessidade própria, é isso? Própria. Até mesmo quando eu entrei para a comunidade, eu estava querendo descobrir o que estava acontecendo comigo. E aí eu entrei para a comunidade. Eu falei, achei. Aí quando eu comecei a perceber alteração no meu fluxo salivar, eu falei, pera, tá acontecendo alguma coisa. Aí você começa a estudar um pouquinho, porque eu estou muito crua ainda, né? Eu estou começando. Mas aí você começa a ver, olha, alteração hormonal. Não é apenas porque eu não bebo muita água. Não é apenas porque eu estou tomando tal remédio. Mas espera aí, eu estou com uma alteração hormonal. Né? Essa diminuição do meu fluxo salivar pode estar provocando essa diminuição da minha vitamina B12, porque essa minha vitamina B12, ela depende também de uma proteína salivar que ajuda nessa absorção da vitamina B12. Então você começa a ver que, nossa, é muita coisa. Tudo tem um elo de ligação. Isso. Então,
é uma coisa que você vai se apaixonando e você vê a necessidade realmente, né? Tá, e me E conta eu aqui uma coisa. Você vendo o seu lado, né? A Vanessa como dentista, mas a Vanessa como paciente, porque a Vanessa precisando dessa atenção, tá? E hoje, você consegue já, sendo endodontista, você consegue já levar isso para o seu paciente? Como que é isso? Porque eu sou endodontista, mas antes de ser endodontista, eu sou cirurgiã dentista que olha para o paciente como um todo, Isso aí. né? E eu me preocupo porque antes de eu como endodontista, tá gritante, aí assustador os casos que você talvez é encaminhado para você fazer uma endo, mas não tem nem mais condições, porque o dente está com uma trinca na raiz por causa de um bruxismo, de um apertamento. Você tem pacientes que é encaminhado para fazer uma endo, mas a questão não é um problema de endo. A questão está sendo uma desmineralização do esmalte, de algum problema que ele está tendo, e a endo está sendo a solução para tudo. Não, Uhum, né? uhum. Não é bem assim. Então, eu quero conseguir tratar meu paciente antes dele precisar de uma. Perfeito. E me fala uma coisa, como que você coloca isso para o seu paciente? De que maneira? Porque o que eu vejo muito, Vanessa? É, a gente não pode imaginar que a gente tem que saber como lidar com esse assunto com o paciente, porque se você simplesmente falar com seu paciente, se ele te procurou para fazer um canal, certo? Ou ele foi encaminhado para você por uma colega que te encaminhou para fazer o canal desse paciente. Então, assim, se você chegar de cara e falar com esse paciente em fazer alguma celometria, muitas vezes o paciente não vai entender. Né? Não. Por quê? Ele não foi lá para isso. Ele te procurou porque ele foi encaminhado pelo profissional que está atendendo, que está fazendo a clínica restauradora, o que for, e ele te procurou por isso, para tratar aquele dente específico, fazer o canal e voltar para o colega, E né? Então, assim, eu falo que como que você, em que situações que você consegue, dentro da endodontia, usar do seu conhecimento para poder mostrar para o paciente a importância desse tema. Ou então, vamos lá, os próprios pacientes ou os outros pacientes que você não faz a endo, que você atende como um todo, alguma coisa da dentística, como que você aborda esse assunto, como que você orienta esse paciente a respeito da saliva para que ele não saia de lá falando assim, essa mulher é doida. Porque, na verdade, dentista nenhum fala de saliva, é, dentista nenhum quase fala de creme dental, na né? E nós verdade, temos esse compromisso. já se assustam quando você já faz uma primeira consulta diferenciada, né? Quando você Exatamente. começa a querer falar com ele sobre sono, sobre saliva, sobre problema gástrico, então tudo isso já assusta o paciente já regala um olho e você fala, acho que nunca ninguém falou isso. Quando Exatamente. eu estou com algum paciente, por exemplo, que foi indicação de algum colega, você tem que tomar um certo cuidado, porque você não pode ser antiético com aquele colega, né? Então, eu observo, primeira coisa que eu faço, eu converso com o meu colega. Olha, eu estou fazendo a endo, assim, assim, eu percebi tal coisa, você tem como fazer esse exame? Daí o próprio colega já chegou a falar, você faz, eu faço, pode fazer. Excelente. Pronto, Excelente. eu não passei por cima dele, eu não fui antiética, né? Sim. Agora, quando é o paciente, se torna muito mais tranquilo, né? Porque eu já na primeira consulta eu já vou batendo um papo, eu já vou fazendo com que ele perceba que ele tem uma alteração, né? Exato. Você, Exato. você vai Exato. indo um caminho que você vai fazer com que ele, nossa, mas então será que tal coisa? Olha, aí eu pego o espelho, mostro e vou exemplificando para ele. Então você leva o paciente a perceber que aquilo realmente não é o normal. Exato. Isso é muito importante, a maneira como a gente vai abordar o assunto dentro do consultório, porque, como eu te disse, para os pacientes é um assunto muito estranho. Sim. Você sabe que eu já tive um paciente que, quando eu comentei sobre isso, ele me falou que ele já tinha percebido que ele estava com a boca mais seca, mais ressecada, mas ele não sabia a quem recorrer. E ele achava que ele tinha que ir para o otorrino. Olha, Ele achava que ele tinha que ir para o otorrino, que o otorrino cuida da garganta.
Então, na cabeça dele, a saliva vai descer, vai engolir pela garganta, tinha que ser um otorrino, só que ele não estava conseguindo marcar horário por causa de agenda de convênio. Então, Sim, assim, foi quando eu falei com ele, né, que o dentista tem que tratar disso, que eu tratava sobre isso, eu podia ajudá-lo, né? Então, assim, eu falo que essa maneira da gente tentar passar, abordar isso para o paciente, a gente tem que ter, inclusive, essa responsabilidade de levar o conhecimento para o paciente sem que a gente espante o paciente, sim. né? Senão ele se assusta, fala, meu Deus, né? Sem que ele assuste, E a porque ele tem que mostrar para ele que, na verdade, a gente está preocupada com a saúde dele, Sim. né? E você tem a sensibilidade que às vezes não vai ser na primeira consulta tal paciente que você vai poder abordar sobre isso. Você tem Não. que ter sensibilidade. Talvez você tenha que dar um início a um tratamento, fazer com que ele confie mais no profissional. Aí você consegue conversar sobre certas situações com o paciente. Então, Exato. você tem que ter essa sensibilidade, porque senão você dá muita informação de uma vez e o paciente fica assustado. E outra coisa que eu acho muito importante é sobre o estudo das gerações, das idades. Então a gente fala, nós temos aí as gerações Baby Boomer, X, Y, Z, e depois quem nasceu aí depois de 2014 é uma geração que ainda não foi estudada, né? Então assim, nós temos as idades de acordo com as gerações. E até sobre qual geração o seu paciente pertence, a comunicação tem que ser direta para ela. Então, Sim, eu não posso pensar que eu vou me comunicar, principalmente sobre saliva, que é um tema tão desconhecido dentro do consultório odontológico, com um paciente que é de uma geração baby boomer, que é quem nasceu até 1964. Então, um paciente aí que tenha seus 70 anos, ele é de uma geração diferente do Z, né, XYZ. O Z é a última geração estudada, é a geração aí de quem nasceu até 2014. Então, quer dizer, como que você vai fazer com um paciente que tem aí 20 anos e um paciente que tem 70? Será que a forma que eu vou conversar com ele, orientar e explicar é a mesma? não. E isso vale não só para a questão da saliva, né? Isso vale para todas as áreas da odontologia. Mas quando eu falo saliva, porque saliva ainda é um assunto que é muito estranho. Sim, Ainda é desconhecido para o paciente. Então, se eu já pego um assunto desconhecido e ainda eu não sei usar uma comunicação mais assertiva com o paciente, eu tenho grandes possibilidades de perder esse paciente. é isso Então, como mesmo. você falou, a parte está falando, a comunicação precisa ser como tratamento individualizada e de forma o mais fácil possível, numa linguagem que ele entenda exatamente isso que a gente está falando, né? Tem os estudos até das formas de linguagem, né? Sim, Ah, então, tem uns que vão ser visual, outros já não. Então, você tem que começar a prestar atenção no sentido mesmo. E sim, sim. assim, Essa comunicação é muito né? importante, né? E é como você falou, é gerar primeiro, ganhar primeiro a confiança do seu paciente. Porque Sim, se você ganha confiança, se você mostra para ele que realmente você quer tratar dele, você quer cuidar dele, vamos colocar essa palavra, que eu gosto muito dessa palavra do cuidar do paciente, né? Então, se ele percebe isso em você, então é muito mais fácil depois de você passar para ele outras informações que ele realmente vai levar essas orientações para o dia a dia e vai seguir essas orientações, né? Então, por isso que eu falo, inclusive no MEDS, a gente vai falar muito sobre o atleta. O sim. atleta, porque hoje em dia todas as pessoas ou a grande parte das pessoas, elas querem praticar e precisam praticar uma atividade física. Eu, Existe mais ou menos, que eu peguei uma família, são irmãos e todos estão na parte de luta, musculação. E eu olhei para a boca, eu nem tinha visto. Eu falei, vocês fazem alguma atividade física? Um é profissional, o outro não é. Aí você já consegue perceber alteração na parte salivar, você começa a pesquisar é incrível, o que é o suplemento, como é a alimentação dele. é incrível, é incrível. E eu falo isso porque hoje em dia nós vamos pensar o seguinte: quando a gente fala em odontologia do esporte, o que as pessoas pensam? Elas pensam primeiro em protetor bucal. Sim, Odontologia do esporte, luta, protetor bucal. E protetor bucal é uma fatia muito pequena, é uma fatia importantíssima,
mas é uma fatia pequena diante de tantas orientações e informações que a gente pode fazer e dar para esse paciente atleta, né? Eu estou vendo aqui que eu vou convidar uma pessoa aqui para entrar. Gente, olha só, eu recebi um end da professora Cecília Guiar. Ela deve estar fritando um ovo na cozinha, eu tô achando que é isso. Eu acho que é isso. Ou então ela tá fazendo tapioca, né, lá no Nordeste. Outra coisa só escutando, só né? escutando, exatamente. Fazendo, aí, tá vendo? Ela tá fazendo alguma coisa, biju, ela tá fazendo alguma coisa lá na cozinha, né? E deixando a gente aqui, ó, com a saliva na boca. Eu vou fazer uma live sobre saúde mental e saúde bucal com uma psicóloga. E a doutora Cecília me auxiliou me mandando uns artigos científicos que bacana. Tem a ver com saliva e a parte... Parabéns, parabéns. A gente precisa, eu percebo que todos nós que estamos juntos no MEDS, nós temos essa mesma energia. Isso que eu tenho percebido, a gente tem essa mesma energia, essa mesma vontade de querer ajudar o próximo, ajudar o nosso paciente, contribuir com a odontologia, contribuir com a saúde bucal, né? Nós temos que ser promotores de saúde como um todo, né? Importante então, que com isso a gente leva informação para as outras áreas, né? Rita? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é importante, porque daí vai agregando cada vez mais, né? É isso mesmo. Olha, Vanessa, tenho só que te agradecer por esse tempo conosco, por esse bate-papo conosco. Agora, será que... Gente, ela teve a coragem de pedir para participar. Será que eu vou aceitar? Não sei. Aceito. Você acha que eu aceito? Aceita, né? Deixa eu ver, gente, eu aceito a Cecília ou não aceito? Ela me deu o end primeiro. O que vocês acham? Responde aqui para mim. Eu devo aceitar a Cecília ou não? Vamos ver. Vai depender do que o pessoal responder aqui, Cecília. Sou muito boazinha. Eu sou boazinha demais. Aí, ó. A Paty puxando o saco, tá vendo? Gente do céu, a pessoa me pega em casa. Ó, sem batom. Sem batom. Sueli, tá vendo? Boa noite. Eu sou uma pessoa com a alma muito boa. A Val. Boa noite. Pois é, a gente tá falando aqui, você ouviu um pouquinho, você chegou, você ouviu um pouquinho do que a gente estava conversando, né, dessa importância de entender a saliva, a importância, por exemplo, a gente estava conversando também da odontologia do esporte, porque as pessoas acham que a odontologia do esporte está ligada a protetor bucal, né? E é uma pequena fatia. Hoje a gente vê assim, gente, eu tô parecendo uma louca. Eu entrei agora para mais uma comunidade, a comunidade da odontologia do esporte. Com a ideia. Muito bem. Você abre a sai da caixinha odontológica, você começa a agregar comunidades. Não, é impressionante, não tem volta, gente, não tem volta. Na hora que você começa a estudar, começa a encontrar pessoas incríveis na nossa vida, né? A gente não tem volta, isso é muito bom. Então a gente estava falando sobre isso, Cecília, sobre essa importância, né? E como que isso vai ser tão legal no MEDS, porque a gente vai estar falando de várias áreas. A Thaís Cruzara passou por aqui, ela teve aqui, passou na nossa live, a Deia passou aqui na live, né? Então, assim, isso é tão importante pra gente. E eu queria que você, antes da gente terminar, Cecília, você já comeu sua tapioca, já comeu seu biju? Ainda não. Antes de você comer, mas eu tô de dieta cetogênica, então não tem tapioca, não tem cuscuz, não tem nada de bom hoje. Deus. Você é para chegar bem slim lá no MEDS, é isso? Você já pensou? Se eu fosse você, eu começava também para competição ser dura. Aliás, esse negócio de dieta é um perigo, né? A gente tem que ter muito cuidado com a saliva e com o hálito. Com a saliva também. Aproveita e dá um insight sobre isso aí, por favor. Então, tanto quem está de dieta para perda de peso, né, para hipertrofia, né, para o que quer que seja, eu acho que não pode ser uma dieta na doida, né? Então a pessoa tem que tomar alguns cuidados a mais, né? Claro que toda vez que a pessoa for perder peso, ela vai ter quebra de gordura e com isso ela tem um risco maior de halitose. Isso qualquer perda de peso. Porém, quanto mais violenta essa perda de peso, maior o hálito cetônico, né? Que é aquele hálito com cheiro de fruta passada, com cheiro de acetona também, que algumas pessoas definem. Então, cuidado quem está fazendo dieta de radicalismo, né? Muita gente
confunde low carb com no carb, né? Com zero carboidrato. E também não precisa, Na né, verdade, ser o zero. que eu falei hoje mais cedo com a Paty é a questão mesmo do equilíbrio, né, Cecília? Tudo na nossa vida tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Nem para mais tudo e nem para menos tudo. E eu acho que a saliva não vai fugir disso também. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, vocês duas, você e a Vanessa, deixassem uma mensagem aqui em relação ao MEDS, a expectativa, o que vocês estão esperando. Você, Cecília, como palestrante, como organizadora junto comigo, e a Vanessa como uma aluna que vai estar conosco. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem e falassem das expectativas de vocês. Quer Vamos falar? lá, Vanessa, pode começar. Bom, eu tô com uma expectativa muito alta, eu quero agregar conhecimento, né? E expandir cada vez mais conhecimento. Conheci vocês duas pela comunidade, né? Então eu acho que tudo soma, né? Tudo soma, então estarei lá. Convido quem não fez inscrição, acho que as inscrições ainda estão abertas ainda, né? Quem não fez, que possam ir, que comecem a criar nesse conhecimento da saliva e chamar todo mundo para esse movimento, para que também haja conhecimento nas faculdades, gente, porque como pode dentista não saber sobre saliva, né? A gente está dentro da cavidade bucal, então isso tem que mudar. É isso aí. E você, Cecília, o que você deixa pra gente aí de mensagem, de reflexão? Bom, faltam 43 dias. 43? 33, né? 33. E o tempo tá contando, né? Hoje, todo dia eu conto na folhinha. Faltam 33 dias, né? Vai ser um evento muito legal, porque independente da parte científica, que é de altíssimo nível, mas a energia do pessoal que está participando está muito bacana, está muito alta a energia. A expectativa também, e a gente está trabalhando para superar as expectativas, né? A realidade é essa. Eu estou bem animada, é um tema que eu amo e eu ver o crescimento desse tema me deixa muito feliz. E a realidade é que é o primeiro evento do Brasil com essa temática. Então, a gente está, feito disse ontem, a gente está fazendo história. E quem estiver ali está, digamos assim, no protagonismo dessa história, né? Então, é a oportunidade, né? A gente ainda tem algumas vagas, né? Graças a Deus, todo dia está tendo inscrição, né? Então vai ser um sucesso também nesse sentido. Olha o Bom, e eu Edu, e Riane estamos Cecília. preparando tudo. Olha só, o Edu, ele antecipou a vinda dele dos Estados Unidos para estar conosco. Olha Você isso, viu olha o que compromisso e a responsabilidade que a gente tem, né? E eu falo que assim, o que eu percebi com a Cecília, quando eu a conheci, e também a Cecília, depois que ela passou a estar mais próximo de mim, que a gente está estudando juntas, a gente tem encontros, fazendo artigo, escrevendo artigo, a gente tem conversado muito. A gente é muito pelo over delivery, né? Então, assim, todo paciente, todo colega que nos pergunta, que quer saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, é tão gostoso poder ajudar. Então, assim, não tem como ser diferente no MEDS. Se essa é a essência minha e essa é a essência da Cecília, não tem como ser diferente num evento que a gente está organizando. Então, assim, é realmente com muito carinho, é uma entrega muito grande, é muita dedicação que a gente tem feito, que a gente tem trabalhado cada dia, né, Cecília? Para realmente entregar o melhor para cada um de vocês, né? total. Então, Muito ótimo, gente. Bom demais. Vamos ter mais lives por aí. Edu, tem live com você também, tá? Eu tô fazendo live com todos os inscritos que se interessarem e bater um papo comigo. Então, eu vou te chamar também, tá? A Val falou que não vai poder participar esse ano. Val, então, estamos muito tristes, né? Porque você também, a gente sabe que você é uma pessoa que está sempre correndo atrás do conhecimento, né? Mas a esperança, quem sabe ainda. Não vou falar que você não vai, não. A esperança ainda existe, tá? Até o dia 27, se tiver vaga ainda, 27 de setembro, a esperança ainda existe, tá? Primas, é isso mesmo, tá vendo? É uma energia de prima, né? Cíntia também, querida. Gente, um beijo grande, um obrigada. beijo muito grande para vocês. E essa semana tem mais live. E quarta-feira, inclusive, vai ter uma live com um dos palestrantes. Já deixo o convite aqui para vocês
que é com o do Oclu Pro, que é o Garanhani, Roberto Garanhani. querido Garanhani. Então a gente vai estar fazendo um bate-papo com ele também. E aí vocês todos estão convidados para assistir, tá bom? Um beijo. Beijo, obrigada. Boa noite, bom resto de Tchau. semana aí para vocês, tá? Um beijo, beijo.